Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre as doenças infecciosas, né? A transmissão de diversos tipos de agentes virais, como a hepatite B, a hepatite C e o HIV, né? Então, já foi documentado que após acidentes de perfuro cortantes, sendo o sangue humano uma das mais principais fontes de contágio, né? Porque o profissional da enfermagem ele está mais exposto a este risco. Não quer dizer que ele venha se contaminar, vai depender da sua prevenção com relação à sua conduta, né? A via aérea representa uma forma importante de contágio também, né? Que é as vias respiratórias, seja pela inalação de aerosóis, com o risco da aquisição da varicela, sarampo ou tuberculose, entre outros, né? Então, o profissional de enfermagem que estiver atribuído com um paciente com tuberculose ou essas outras doenças, tem que estar usando o EPI adequado, né? Tem que estar com a máscara adequada, né? Que é a N95, porque a contaminação de tuberculose é através de aerosóis, né? É diferente do contágio do novo vírus, né? Do coronavírus, que é por gotículas. A tuberculose, o contágio dela é por aerosóis. Então, é necessário o profissional que estiver com o paciente no período de transmissão usar essa máscara N95, né? Então, se o profissional tiver o devido cuidado, tomar as medidas certas, com certeza vão minimizar esses riscos para estes profissionais. Então, vamos dar início aqui falando sobre as hepatites, né? O modo de transmissão. A hepatite A e E, a transmissão é pela via fecal ou oral, né? De repente, pode ser contaminado ao ingerir água contaminada, né? Pode acontecer, por isso que o saneamento básico há aquele cuidado, né? Com o saneamento com a água, com os cloros, para que não venha correr este risco, né? Este dano à população. Então, a transmissão da A e a E é por via fecal e oral. Está relacionada às condições de saneamento básico, higiene pessoal também, né? O cuidado com lavagem das mãos, a qualidade da água e dos alimentos, né? Quando a gente faz a feira, que compra algo no supermercado ou na feira, lavar bem lavado, ter aquele devido cuidado, porque você pode contrair a hepatite A e E através dos alimentos, né, que não estiverem bem lavados, né, ou através da água, que pode acontecer de estar contaminada. A hepatite B, C e D são transmitidas pelo sangue, esperma e secreção vaginal também, né? É pela via sexual, a mais comum. A via incomum para a hepatite C é a sexual, mas as outras podem ser transmitidas pela a relação sexual. A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos também contaminados, né, de transfusão e de sangue, né? No caso, assim, a pessoa que está recebendo sangue, de repente, pode sim contrair. Há todo aquele cuidado a qual é processado aquele sangue, mas de repente pode acontecer em uma transfusão de sangue ele ser contaminado, né? Pela hepatite B, C e D. E a mais comum, no caso, pela contaminação através, quando a pessoa está recebendo sangue, é a hepatite B. Então, assim, as principais características dos vírus que causam hepatite o agente etiológico, né? Vou falar aqui do agente, do período de incubação e do período de transmissibilidade, que é o período de transmissão. O vírus da hepatite A, o período de incubação deste vírus é de 15 a 45 dias e média de 30 dias. E o período de transmissão é de 2 semanas do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença. O vírus da hepatite B
O período de incubação é de 30 a 180 dias, a média de 60 a 90 dias, de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas. O período de transmissão, né? Mantendo-se enquanto a hepatite B estiver detectável, né? O portador crônico pode também transmitir a hepatite B durante vários anos. A hepatite C, o período de incubação é de 15 a 150 dias, em média de 50 dias, né? O período de transmissão é de 1 semana antes do início dos sintomas, mantendo-se enquanto o paciente apresentar o RNA detectável. O vírus da hepatite D, o período de incubação é de 30 a 180 dias e esse período é menor na superinfecção, né? Então, o período de transmissão da superinfecção é de 2 semanas e na co-infecção é de 1 semana antes dos primeiros sintomas, mantendo enquanto a hepatite B estiver detectável, né? Então, o vírus da hepatite E o período de incubação é de 14 a 60 dias. Então, assim, o período de transmissão é 2 semanas antes do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença. Então, assim, o risco com relação à hepatite B o risco de aquisição após o acidente com material perfuro cortante contendo o sangue do paciente com hepatite B varia de 6 a 30%. Se nenhuma medida profilática for adotada, no caso, né, o uso de medicações, coquetéis, quando o profissional ele é contaminado, se não for tomada nenhuma medida, o uso da vacina contra a hepatite B, quando o profissional também tem que ser vacinado, né, contra a hepatite B para também como forma de prevenção e que reduz o risco, né, de aquisição do vírus da hepatite B entre 70% a 75%. Então, vai depender de cada organismo, de cada fisiologia, a qual esse profissional, né, mesmo sendo contaminado, se ele tomar essas medidas, a chance, né, reduz na porcentagem de 70% a 75%. Então, por isso que tem que tomar as devidas precauções, a imunização é de suma importância, cada profissional ser imunizado contra a hepatite B, para que esse risco venha ser menor, né? Ser reduzido. E o risco do vírus da hepatite C, porque são dois vírus mais comuns, né? Hepatite B e C, do profissional adquirir. O risco de aquisição após a exposição da hepatite C é de aproximadamente 1,8%, né? Então, a possibilidade de complicações na evolução da doença de 4 a 10 vezes maior que para a hepatite B e entre 70 a 70, no caso da hepatite B, né? Da hepatite C é de 1,8%, né? De ter complicações. E de 4 a 10 vezes maior para a hepatite B, entre 70% a 85% dos infectados, né? Pode evoluir para uma doença crônica. Então, a ausência de medidas preventivas, essa ausência pode ocorrer, né? Essa porcentagem. Então, quais são essas medidas preventivas? Vacina, né? Se não tiver essa medida da vacina, então pode sim agravar, né, com relação à aquisição desta doença. Então, o profissional de saúde tem que ter esses devidos cuidados e, ao ter exposição a este agente infeccioso, também iniciar a profilaxia, né, fazer os exames e iniciar a profilaxia. Também não podemos deixar de falar sobre o HIV, né, também que o profissional está exposto ali a sangue, às agulhas. Então, é importante ter esse cuidado, esse olhar mais atento, estar sempre atento, né,
as condutas, quando estiver de plantão, ter esse cuidado, né? Estar sempre com atenção. Então, o HIV, ele é uma doença, né? Que também pode ser transmitida através de um pérfuro cortante, né? Você vai impulsionar um paciente de repente, você pode, se não tiver as medidas devido cuidado, ser contaminado, né? Então, por isso, esse cuidado com não reencapar a agulha, né? Assim que utilizar, desprezar, ter essa atenção nesse momento, para que não venha ocorrer estes riscos, né? Para que venha minimizar estes riscos que podem acontecer, né? Vai depender das suas medidas de precaução. Por isso que a importância desta disciplina de biossegurança, que orienta um profissional a qual tem que ficar alerta todo o tempo nas suas condutas de enfermagem.